Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Agora adentraremos aí ao aspecto da nossa concordância nominal, né? Concordância nominal. A concordância nominal, ela não oferece tantos pormenores, tantos detalhes como a nossa concordância verbal. No entanto, porém, todavia, entretanto, mas, a gente vai perceber que existem aí alguns pontinhos que podem trazer dúvida, que trazem muita dúvida e que podem ser objeto da banca explorar nas questões de concurso. Então, o que eu quero mostrar para você? As regrinhas específicas. A gente tem algumas regras que são gerais e algumas outras que são um pouquinho mais específicas. É justamente isso que a gente vai analisar aqui, beleza? Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui, já começando. Tá aqui. Concordância nomination. Concordância nominal, tá? Para a concordância nominal, a gente vai ter também, vou até passar a tela já, ó. Uma regra principal, uma regra geral, professora? Sim, nós temos sim uma regra principal, uma regra geral para concordância nominal, da mesma forma que a gente tem lá uma regra geral, uma regra principal quando a gente fala da verbal, tá? Então, nossa regra geral, vamos pegar aqui, ó, mudar de tinta. Então, a nossa regra geral de concordância é aquela que o nome, né, que as palavras concordam em gênero e número com o substantivo. Então, eu tenho o quê? Eu vou ter sempre um referente, um substantivo, que é o elemento central, mas as palavras, ou melhor, né, algumas estruturas de palavra, vamos pensar assim, ó. Regra principal, vamos pensar na questão de gênero e número, masculino e feminino, singular e plural, né? Essa é a ideia. Devem concordar ali com as palavras que se referem ao substantivo, gênero e número, ó. Concordar com o substantivo. Concordar com o substantivo. Então, eu vou ter o que aqui? Essa é a regra geral. Vou pensar o seguinte, ó. Vou abrir aqui para você. Vou pensar o seguinte, eu tenho um substantivo que geralmente é esse termo que a gente chama de núcleo, nuclear. Ligado a ele, a gente vai ter palavras. A gente tem artigos que concordam em gênero e número, adjetivos que concordam em gênero e número, pronomes, numeral. A gente tem vários elementos que se ligam ali ao substantivo e estabelece essa ideia de concordância com ele. Então, essa é a nossa regra geral. Eu pensar o quê? Pensar primeiro nesse núcleo de substantivo. Vamos até colocar aqui, ó, pegar uma outra cor de caneta. Vamos pensar assim. Eu tenho um elemento central, que é o meu substantivo, por exemplo, né? E nesse universo aqui, ó, ligado a esse substantivo, eu tenho o artigo, que depende dele, o adjetivo, que depende dele, o pronome, que depende dele, o numeral, que também vai estabelecer essa ideia de concordância com o nosso substantivo, combinado? Então, ó, vamos até destacar aqui do verdinho. Então, veja, o substantivo é esse elemento central. Ai, nem abri, né? Ó, é o nosso elemento central. E aí, essas outras classes de palavra é que vão estabelecer essa concordância com o nosso substantivo, beleza? Essa é a nossa regra principal. Vamos pegar aqui, nossa regra... deixa eu pegar um roxinho. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar assim, por exemplo... as belas árvores do bosque. Não é uma oração, é só uma expressão, né? As belas árvores do bosque. Então, veja, o que eu vou ter aqui? Belas, concordando aqui, ó, com as nossas árvores, belas árvores, né? Por exemplo, bons alunos, ó, bons concordando aqui com alunos, percebeu? Então, o que eu vou ter aqui? Essa ideia geral. Essa é a nossa regra principal. Tem um núcleo substantivo e os elementos que acompanham acabam concordando com ele. Só que aí teremos algumas regras um pouquinho mais específicas.
Quando a gente pensa em concordância nominal, o que cai muito em prova é a relação entre substantivo e adjetivo. Quando nós temos, por exemplo, isso até na sintaxe, tá? Quando nós temos, por exemplo, um adjunto adnominal que está ali acompanhado de um adjetivo, melhor, um substantivo que está ali acompanhado de um adjunto adnominal, e existe essa ideia de relação de concordância. Às vezes a banca quer mudar aquela concordância, dizendo para você porque ele pode concordar com o outro. E não, ele está acompanhando aquele elemento. Então, ela mistura um pouco até a ideia de sintaxe com a ideia de concordância. Mas, classicamente, assim, quais são as questões que caem mais? São questões que relacionam a concordância ali entre substantivo e adjetivo. Essas são as questões mais frequentes, mais comuns. Mas eu vou mostrar aqui todas as possibilidades e alguns casos especiais para você, inclusive. Bom, vamos falar dessa primeira situação, quando eu tenho substantivos mais adjetivo, mais de um substantivo e um adjetivo. Como que a gente tem que fazer? Abre aí a nossa tela para você conseguir enxergar as nossas informações. Neste caso aqui, ó, vamos pegar a nossa canetinha preta. Neste caso aqui, existem duas possibilidades, né? Então, vamos pensar aqui. Na primeira possibilidade, a gente vai ter um adjetivo que ficará no plural. Priorizando o quê? Priorizando o masculino na nossa estrutura. Vamos pegar aqui, por exemplo, masculino. Peraí. Masculino. Priorizando o nosso masculino. Vou pegar uma canetinha roxa. Ó. Compramos bebidas... bebidas e alimentos brasileiros, por exemplo. Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Compramos bebidas e alimentos brasileiros. Pega o vermelhinho. Ó, o nosso brasileiros, masculino e plural. Por qual razão, né? Ele está aqui concordando... estabelece relação de concordância com os dois elementos, óbvio, né? Mas acaba estabelecendo essa ideia no masculino para ficar uma coisa genérica, tá? Para concordar com os dois, priorizando esse masculino na mistura dos gêneros. Você tem que pensar o seguinte, gente, o feminino, ele não vai ser priorizado nessa questão de concordância nominal. O feminino, ele não é priorizado. Se eu tenho os dois elementos, masculino e feminino, e eu quero adjetivar os dois, eu acabo indo para o masculino, no plural, porque essa é a ideia de generalização. Não será essa ideia de concordar com o feminino. Só em alguns casos em particular que eu vou, inclusive, mostrar aqui para você. Mas essa primeira situação, quando eu tenho substantivos, percebeu? Ó, eu tenho ali bebidas, alimentos brasileiros. Brasileiros é o meu adjetivo. Então, ele está ali no plural, masculino, concordando com os dois. Mas, vamos abrir aqui, ó. Temos ainda a nossa outra possibilidade. Volta aqui para a nossa canetinha preta. Vamos pegar aqui, ó. Oh, vai, preto. Nossa segunda possibilidade é que o adjetivo nessa situação, ó, ele poderá concordar apenas com o último. Apenas com o último substantivo colocado ali. Por exemplo, vou colocar o mesmo exemplo. Ó. Compramos, vou trocar só a ordem, porque senão vai ficar igual. Alimentos e bebidas brasileiras. Então, eu tenho aqui, ó, brasileiras, feminino e plural, porque ele está concordando com esse último aqui apenas. Então, a relação de concordância não é com os dois? Não, aqui ele está concordando com os dois, embora ele também possa estar concordando apenas com o último, mas por estar no masculino ele generaliza, tá? E aqui ele pode concordar simplesmente com este que é o mais próximo,
tá? Então, eu posso ter essas duas possibilidades aqui. Vai depender bem da ordem, do que a banca está solicitando, do que ela está pedindo. Basicamente isso. São poucas as regras de concordância, mas são chatinhas, porque tem mais do que uma construção, é meio chatinho nesse sentido. Vamos para a nossa próxima, ó, quando nós temos, então, adjetivo, mudou a ordem. Adjetivo e substantivos. Depois, abre aqui a nossa tela, pega a nossa caneta preta de volta, e vamos falar aqui, ó, sobre esse adjetivo que vem antes dos substantivos. Nesse caso, ele concorda com o mais próximo. Concorda com o mais próximo. Só que agora ele está anteposto, tá bom? Ele concorda, então, com esse mais próximo quando temos mais de um, tá vendo? Porque eu coloquei aqui, ó, substantivos, no plural, para você enxergar. Mas também o adjetivo pode exercer a função de predicativo. Então, se ele for predicativo, ele pode concordar com o substantivo mais próximo. Então, pode ser com o mais próximo, se ele for predicativo, ou ele vai para o plural. Vamos pegar aqui outra cor de tinta. Ó. Estavam animados a garota e o jovem. Ou, aí devia ter trocado a ordem, né? Mas vou colocar aqui, vai. Estava animada, concorda com o mais próximo, tá vendo? A garota e o jovem. Então, essas duas possibilidades aqui, elas são viáveis, tá vendo? Ó? Animados e animada. Neste caso aqui, ó, vamos pegar aqui, tinta vermelha. Animada, porque concorda com o mais próximo. Certo? Aqui, pode ir para o plural, animados, tá vendo? Concorda com o mais próximo, seria garota, ou então vai para o plural. Por quê? Porque daí concorda com os dois. Compreendo? Então, ó, aqui a gente vai ter mais ou menos a mesma situação, antes e depois, ó, tá vendo? Com o mais próximo ou com o plural, masculino. E esse masculino, ele sempre prioriza, gente, né? Inevitavelmente, sempre prioriza o masculino. Vai dizer que não é assim, ó. Você tá numa sala cheia de mulherada, né? 50 garotas, 50 jovenzinhas, felizes e faceiras. E aí entra um rapazinho, senta ali no meio. Chega a professora? Eu chego. Olá, né? Boa tarde. Então, gente, vim cumprimentar todos vocês. Vai falar, professora, mas a gente tá em maioria aqui, todas vocês. Poderia ser todas, só tem um menino ali. Não importa. Por causa daquele bendito fruto, temos que colocar tudo no masculino plural. Então, é como se o masculino plural fosse genérico, entendeu? Não é questão de, a língua portuguesa, que eu já ouvi isso. A língua portuguesa, ela é machista. Não, gente. A língua portuguesa, ela é, ó, se você for pensar, ela é até mais pro nosso lado. Porque aquilo que é genérico, ela coloca no masculino. Aquilo que é específico é feminino e masculino, tem. Mas o genérico é masculino. Na verdade, a gente não tem um termo que é neutro. Existem línguas, o latim é um exemplo, em que existem termos que são neutros, que tem uma neutralidade, simplesmente tem o masculino, o feminino e o neutro. Aqui a gente não tem, o nosso neutro é esse masculino genérico, por essa razão, beleza? Acabou por aí? Não. Vamos falar agora de um elemento importante para a nossa parte aqui, ó, bastante e bastantes. Vamos falar de algumas palavrinhas, algumas coisinhas que as pessoas erram, aí a flexibilização, vamos pensar, a flexão do termo, erram aí se vai plural, se não vai, o que que acontece? Essa flexão de nome é muito importante também. Vamos abrir aqui a nossa câmera, olha lá, nossa tela, bastante e bastantes, olha aqui só.
O que a gente vai ter aqui, gente? Bastante e bastantes. Temos, vou pegar outra cor de caneta. A gente tem um que flexiona e um que não flexiona. Vamos pensar aqui, ó. O bastante singular, que fica apenas no singular, é um advérbio. E advérbio é termo invariável, certo? Invariável. É termo invariável, não sofre flexão, vai ficar como? Vai ficar sempre singular. Só que a gente também tem um bastante que pode ser singular, ou pode ser plural. Nesse caso, ele é um pronome. E é um chamado pronome indefinido, inclusive. Que bastante não é uma medida, não, né? É uma coisa bem vaga. Mas é um termo variável, que sofre variação, porque ele vai flexionar, né? Ou singular ou plural. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em um exemplinho. Vou pegar aqui dois exemplos. Creio que os lucros foram bastante vantajosos. Opa! E vamos pegar um outro bastante aqui. Eu tenho bastantes dúvidas acerca do assunto. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, pegar nossa caneta vermelha, ó, bastante e bastantes. Creio que os lucros foram bastante vantajosos. Veja aqui que o meu bastante, ele está se referindo a vantajosos. Vantajosos é o meu adjetivo. E neste caso, ó, eu não tenho que alterar, fazer nenhum tipo de flexão, porque eu tenho um adjetivo. O meu bastante, ele está acompanhando um adjetivo, quer dizer, ele está ocorrendo aqui, o que ele está fazendo? Uma modificação no meu adjetivo. Termos que modificam adjetivos são o quê? Advérbios. O advérbio, ele modifica adjetivo, ele modifica verbo e ele modifica o próprio quê? O próprio advérbio. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Vantajosos é o meu adjetivo, ele está causando uma modificação. Ele é um termo invariável, então não seria bastante vantajosos, professora? Não, ele é um advérbio, termo invariável. Agora, aqui embaixo, ó, bastante está no plural, porque veja que ele está modificando a palavra dúvidas. Na verdade, ele não está modificando, né? Dúvidas continua igual, e dúvidas é o quê, gente? É um substantivo. Advérbio acompanha substantivo? Não, mostrei para você, ó. Quem pode estar ali ao lado do substantivo? Olha aqui, ó. Numeral, pronome, adjetivo ou artigo. Então, advérbio não, né? Então, ó, o que eu vou ter aqui, Brasil? Eu tenho bastantes dúvidas acerca do assunto? Sim, porque ele está concordando com o substantivo, dúvidas. Quantas dúvidas você tem? É a minha pergunta. Quantas dúvidas? E eu digo a você assim... Bastantes dúvidas. Eu consigo determinar? Você consegue perceber, definir corretamente a quantidade de dúvida? Não, né? Simplesmente está o quê? Está indefinido. Então, essa é a ideia do pronome indefinido. Né? Ele está ali acompanhando, só porque está no plural, vai para o plural. E se fosse, em vez de dúvida, professora, dúvidas, se fosse dúvida, aí teria que concordar também? Teria. Eu tenho bastante dúvida sobre isso, por exemplo. Então, teria que acompanhar, afinal de contas, o pronome vai concordar com quem? Com o substantivo. Então, teria que estabelecer essa concordância, percebeu? Quando você estiver diante de um elemento assim, você estiver com dúvida, troque aquela palavrinha
por um singular, por um plural, e perceba se vai ter que sofrer alteração ou não. Você tem que ficar na classe da palavra. Se você estiver diante de um substantivo, é bem o quê? É a ideia de que esse bastante que está ali colocado, ele seja o quê? Pronome indefinido. Se você olha e não é um substantivo, é um adjetivo, é um verbo ou é o próprio advérbio, você já sabe, aquele elemento que está ali é um advérbio modificador. Então, essa é a diferença do bastante e bastantes. Eu sei que bastantes, pouca gente, ou melhor, ninguém fala bastantes. Professora, ninguém fala bastantes. Não ser, sei lá, Michel Temer, fala em mesóclise e deve falar bastantes também, aquela criatura. Mas, enfim, a gente tem que saber que existe. Por quê? Porque prova não quer saber o jeito que você fala, a prova quer saber o jeito que está na norma culta, não é isso? Então, é isso que você tem que saber, ok? E vamos para aquela palavra que não quer calar, né? Aquela que você fica... menos. Você tá vendo, né? Vamos abrir aqui. Por que eu coloquei menos, gente? Por que eu coloquei menos? Porque menos, vamos até destacar aqui. Menos não existe. O que acontece? Por que as pessoas usam menos? Eu vou te explicar. As pessoas usam menos até pela lógica. Lógica? Até pela lógica. Qual é a lógica da língua portuguesa? Acabei de passar. A gente tem um substantivo e a gente tem que concordar os nomes ali que estão ao redor, a gente tem que concordar com esse substantivo. Isso está intrínseco na fala. Agora que a gente fala, a gente sabe disso. O que acontece? Acontece que a gente quer fazer essa concordância. Como é intrínseco, é um negócio nosso, a gente quer fazer a concordância. Então, quando você fala, eu tô com menos... já sabe que vai vir uma palavra feminina plural depois. Certeza que a pessoa que fala menos vai estabelecer essa relação de concordância, que não existe, mas que na cabeça dela existe. Então, eu tenho menos desculpas para dar, né? Eu tenho menos alegrias hoje do que eu tinha no passado. Eu tenho menos dores nas costas. Menos. Não tem menos. Menos pessoas, menos coisas. Só existe o quê? Menos. Menos pessoas, menos coisas e por aí vai. Eu vou pegar esse menos, deixa eu ver se a gente vai tratar aqui, já vou trazer para cá. Não, ó, vou tratar aqui, ó. Aproveitar que a gente tá falando desse menos, vou fazer uma separaçãozinha aqui e vou pegar uma coisa que as pessoas erram muito também, ó, acrescentar. Meia. Erram o meia? Fazem a concordância do menos. A pessoa que fala menos dúvida também vai dizer que fulana tá meia cansada. A pessoa do menos é a pessoa da meia cansada. Existe isso? Existe. Existe. Calma aí, ó. Vamos abrir a tela aí que eu quero falar para você. Quais são as possibilidades do meia? A gente vai ter o meia, deixa eu pegar um roxinho aqui, ó. A gente vai ter um meia de metade, tá? A gente vai ter um meia de ser substantivo. E a gente vai ter meio de ser um pouco, tá? Então, por exemplo, vou botar aí na frentinha mesmo. Vamos pegar aqui um vermelho, ó. Agora, é meia-noite e meia. Mas meia-noite é ela, né? Vamos pegar meio-dia. Agora é... meu não dá. Meio-dia e meia. Meuia. Aquilo tá saindo. Meia. Meio-dia e meia. Do quê? De ser metade da hora, certo? Você é daquele que fala meio-dia e meio? Ó, substantivo também pode ser? Pode. A meia está suja.
Pode ser, ó, substantivo. E meio de um pouco. Ela está meio cansada. Tá vendo? Ela está meio cansada. Vamos destacar aqui, brasileiros. Então, ó, opa. Ah, pode ser, né? Não. Meio-dia, metade do dia, né? E meia, que é metade da hora. A meia, no sentido de calçar, né? De vestir ali o pezinho. E meio de um pouco. Então, meia, gente, até que existe, ó. Mas em situações específicas. O problema é que a gente quer usar a meia aqui, ó. Meia cansada. Olha aqui, ó. Cansada é um adjetivo. Por isso, não vai sofrer variação esse meio de um pouco, um tanto, de intensidade, que traz a ideia de advérbio, tá? Então, não vai sofrer esse tipo de alteração. Fique ligado aí, meu filho, fique ligado, que tem problema se você fizer alteração. Agora, ó, não vou nem sair daqui, vai pra frente. Anexo e obrigada. Existem as duas formas, vamos separar aqui, ó, até pegar uma coluna. Coluna do meio. Coluna do meio. O que você tem aqui, ó? Em anexo. É invariável. Agora, se for só anexo, vai ter que concordar. Cartas anexas. Documentos anexos ou cartas e documentos anexos, que vai para o masculino plural, lembra? Então, eu não quero errar, cartas em anexo, documentos em anexo, cartas e documentos em anexo, aí você não erra, combinado? E o obrigada, professora, como é que fica? A gente vai ter duas situações, né? Obrigada para ela. E obrigado para ele. Então, quem é ela fala obrigada, quem é ele fala obrigado. Percebeu? Sim. Vai para frente. Ó, só e sós. Tem alteração aí também? Claro que tem. Brasil. Esse daí é uma palavrinha também que as pessoas têm muita dúvida. Essas duas palavrinhas aí. A palavra só, quando tem sentido de sozinho. Ó, só quando é sozinho. Apresenta valor de adjetivo, né? Vai ter valor de adjetivo e concorda com o nome, certo? Vou pegar um exemplo. Exemplo. Ó, sua vida, quer ver? Deixa eu colocar aqui na frente. Eu estudo só, ou seja, eu estudo sozinho, certo? Só que a gente pode ter um só que equivale a somente. Só que equivale a somente. Por exemplo, vou pegar outra cor. Só falam de português. Né? Afinal de contas, você precisa do português. Só falam de português, tá vendo? Somente. Né? Então, o que eu vou ter aqui? Um outro valor para esse meu somente. Agora, a expressão sós, já o sós, eu vou pegar o só de sozinho, né? De plural também, que dá para sofrer variação, quer ver? Eu estudo só, ou então, nós estudamos sós. É alteração, tá? Porque a gente vai ter um sós que é invariável. Peraí, ó. Destaca aí para você enxergar, ó. Só e sós, nesse sentido de ser sozinho. Só falam português, aqui é invariável, que é no sentido de somente. Mas a gente ainda vai ter, vamos pegar aqui, ó, um sós que é invariável,
que é justamente a expressão a sós. A sós é invariável, porque tem preposição ali, né? Você percebe que é uma locução. Pega a cor da caneta aqui, muda a cor. Nananã. Não, não era essa, Brasil. Espera aqui. Olha só. Ela prefere estar a sós com suas coisas. Então, ó, é ela, singular, que prefere estar como a sós com suas coisas. Percebeu? Então, a gente vai ter aqui uma alteração, mudanças, mudancinhas. E, ó, vou te mostrar agora, só mais uma pra gente fechar aqui, ó. É bom, é necessário, é proibido. Eita, que esse daqui tem placa virada no giraia errado com esse negócio aqui. Diretaço, muito problema a gente encontra com esse é bom, é necessário, é proibido. Quer ver, ó? Vou colocar aqui, porque trabalha no final uma ideia meio que de concordância verbal e nominal, né? A gente tem verbo aqui na relação também. Ó, é bom, é necessário, é proibido. Vou colocar um exemplo. Maçã é bom para a garganta. Exemplo. Então, você tem ali, ó, maçã é bom para a garganta. Por que a gente tem é bom e não é boa? Porque eu não tenho o artigo. Se eu tiver aqui o artigo, como é que fica, professora? Aí a gente muda. A maçã é boa para a garganta. Percebeu? A gente tem alteração. Passa do é bom para o vermelho, para o é boa. Ó, faltou acento. Para o é boa. Por quê? Porque eu tenho o artigo. Então, esse serve a mesma regra para o é necessário, é proibido, inclusive plural, singular, plural, por exemplo, ó. As provas, como é que vai ficar? É necessário. São necessárias. Beleza? Agora, eu posso ter também o é proibido, eu posso ter outra estrutura. Vamos pegar do é proibido. É proibido entrada de animais. Tá correto? Tá. Tá no masculino aqui, é proibido. Agora, como é que a gente pode alterar isso? É proibida a entrada de animais. É proibida a entrada. Percebeu o que a gente vai ter aqui, ó? Cadê? Ó. A entrada. Então, neste caso, fica é proibida, tá? Cuidado, porque esse ponto aqui é um ponto muito delicado, inclusive para redação. Muita gente erra essa concordânciazinha. Muita gente erra. Então, cuidado que isso aqui é um ponto peculiar, eu diria, da concordância. Percebeu que concordância nominal nem tem muitas regras do jeito que a gente tem com concordância verbal, aquele monte de situações e verbos específicos. Aqui a gente tem algumas palavrinhas específicas, algumas estruturazinhas específicas, mas essa ideia de concordância nominal ela é mais suave. Eu tenho que lembrar sempre o seguinte, eu tenho um substantivo, que é o cara. Ligado ao substantivo, eu tenho outros carinhas, não é verdade? E são esses carinhas que estabelecem essa concordância com esse que é o cara. Percebeu? E aí eu vou ter algumas outras palavrinhas, pronomes, algumas estruturazinhas, como a gente viu, que podem sofrer alteração de masculino e feminino, que podem inclusive ser o que? Elas podem ser confundidas com outras estruturas, tá? Acabou? Não, né? Não, claro que não. Fica aí, ó, já vai pro próximo. Vamos dar uma treinadinha? Vamos dar uma treinadinha? Vamos dar uma treinadinha? Então venha comigo. Ficam aí as nossas dicas, nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu? Tchau, tchau.